O calendário das eleições de 2026 é antecedido de debates e definição de novas regras que mexem, nesse primeiro momento, com a agenda dos partidos e dos pré-candidatos. Para as eleições de 2026, a legislação eleitoral brasileira traz pontos importantes que afetam diretamente partidos, candidatos e eleitores. A chamada janela partidária será aberta entre 6 de março e 5 de abril de 2026, permitindo a troca de legendas sem perda de mandato. Quem pretende disputar precisa estar filiado até 6 meses antes do pleito. Outra novidade é a consolidação das federações partidárias, que devem permanecer unidas pelo menos 4 anos, funcionando como um único partido no cálculo do quociente eleitoral, tempo de TV e fundo partidário. Sobre os assuntos da área eleitoral, o Jornal Alerta Geral recebe hoje a advogada Isabel Mota, na conversa com o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta. Doutora Isabel Mota, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. As eleições costumam mexer com os eleitores somente naquele período de maior aquecimento das campanhas. Hoje temos debates sobre as novas regras que irão marcar o pleito de 2026. E quando nós falamos sobre federações partidárias, doutora Isabel, qual o significado dessa junção de siglas para os eleitores e para os partidos? Bom dia! Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de a gente trazer aqui alguns pontos interessantes sobre o direito eleitoral e o direito partidário. Bem, sobre federações, é um instituto recente no direito partidário brasileiro, e as federações já estão em franco funcionamento, a gente já tem federações funcionando. E o que significa federação partidária? Eu digo que é uma união, certo, duradoura, de pelo menos 4 anos, um casamento, diferente do que eram as coligações proporcionais, que era um namoro, né? Então, as coligações, a união de partidos apenas para o pleito, se reúnem apenas para o pleito, para a disputa do pleito, e as federações não. As federações são partidos que vão se unir, vão funcionar como se um partido só fosse, não só para as eleições, mas para o período de 4 anos. Inclusive, isso vai ser o dia a dia da Casa Legislativa. Vai funcionar como se um partido só fosse. Não vai ter autonomia partidária em relação ao trato no dia a dia da vida daquela federação. Nós tivemos ao longo das eleições de 2022 e 2024 as primeiras experiências sobre as federações partidárias. De lá para cá, nessa atual legislatura que está se encerrando em dezembro de 2026, esse instrumento da federação partidária contribuiu para fortalecer os partidos, doutora Isabel? Na verdade, sim, diminuiu bastante a fragmentação partidária, mas não resolveu. Eu também acho que a própria federação não tinha o objetivo de resolver. Ela tinha o objetivo, em alguma medida, até conseguiu ser alcançado, que é diminuir a possibilidade das chamadas legendas de aluguel. Aquelas que negociavam apenas no período eleitoral, não tinham o objetivo de obter mandato, de ter um projeto de poder para o país, para o estado, para o município, apenas ficavam negociando porque tinham conseguido se registrar como partido no TSE. Então, o poder de barganha dessas legendas diminuiu sensivelmente. Então, nessa Isabel, perspectiva, a gente alcançou um resultado. Que está em debate, que também já vem numa área mais prática, tanto nas eleições municipais de 2022, das eleições estaduais de 2022, quanto das eleições municipais de 2024, é justamente o espaço destinado às candidaturas femininas. Tivemos muita polêmica sobre o uso de mulheres como candidatas laranjas apenas para preencher as vagas dos partidos na disputa pelo poder legislativo. Nas eleições de 2026, nós vamos continuar tendo esse mesmo percentual de vagas, de 30% das vagas destinadas às mulheres? A preço de hoje, sim. Realmente o tema de ações afirmativas, tanto da cota de gênero, que é para fortalecer e possibilitar candidaturas competitivas femininas, quanto da cota racial em relação às pessoas pretas e pardas, são instrumentos importantes que a legislação abraçou. E nesse momento, por isso que eu disse que é a preço de hoje, porque a gente tem em tramitação um código eleitoral, e esse código eleitoral, em relação a esse tema
de cota de gênero, ele traz uma mudança, pelo menos o que está sendo votado nesse momento, está sendo discutido e votado nesse momento, tem uma mudança. Então, se o código não passar, e parece que não vai dar tempo, que a gente tem o que a gente chama de princípio da anualidade. Então, as regras eleitorais têm que estar definidas um ano antes do pleito. Então, se não der tempo de passar uma alteração mesmo sobre esse tema, a gente vai ter de novo, a exemplo das últimas eleições, uma cota de 30%, que não é só de recursos financeiros, é também de espaço na propaganda de rádio, de TV, que é um outro ativo também, que possibilita que a gente tenha candidaturas femininas de fato competitivas. E você abordou a questão da fraude. Dificuldades para o preenchimento do número de vagas. Por que nós temos poucas mulheres interessadas na disputa por uma vaga nas câmaras municipais, na Câmara Federal e principalmente na Assembleia Legislativa? Os partidos falham nessa mobilização ou ainda prevalece aquele viés do machismo para dizer, não, primeiro os homens e depois as mulheres? Eu discordo em princípio aí que não existem mulheres interessadas. Eu entendo e eu vejo no dia a dia que existem muitas mulheres interessadas na disputa política. Agora, essas mulheres precisam ser realmente atraídas para o partido político. A gente não tem candidatura avulsa, ou seja, para que eu me torne candidata, eu tenho que ser filiada, eu tenho que entender do jogo político da agremiação, tenho que encontrar uma agremiação que me queira e que torne a minha postulação realmente uma postulação com o objetivo de disputa e não apenas para preencher uma cota. Então, eu acho que os partidos ainda falham muito nesse processo de atração de grandes quadros de mulheres para disputarem de modo efetivo o mandato eletivo e não apenas para contribuir com as candidaturas masculinas. Doutora Isabel, os partidos falham em função do desinteresse ou da conveniência? Os dois. Eu acho que é um somatório dos dois. E eu tenho muita certeza disso, porque a partir do momento em que a gente teve essa cota, que era apenas para o registro de candidatura, também para os recursos financeiros, para o tempo de propaganda, e também um recado muito firme da Justiça Eleitoral, no sentido de que, tendo candidaturas fictícias, candidatura de mulheres, apenas para registro, isso geraria não só perdas de mandato, mas também inelegibilidade, inclusive do dirigente partidário. Quando a gente teve a conjugação de uma fiscalização e de uma punição, os partidos passaram a investir mais em ter quadros femininos para a verdadeira disputa. Ainda não foi o suficiente, mas já foi uma mobilização. Então, não tinha interesse e passou a ter mais interesse. Mas ainda é muito conveniente um compadrio, que decorrente também do machismo estrutural, de você ter ali candidatos, na verdade pré-candidatos, que depois só vão se disponibilizar para a disputa e se tornar efetivamente candidatos, que já entendem ali do dia a dia da política e já fazem realmente uma política de coleguismo, e as mulheres estão menos dispostas a participar desse tipo de política. E isso é um fato. A legislação eleitoral e partidária instituiu os recursos para financiamento das campanhas, tanto de homens quanto de mulheres, ficando também definido que as mulheres teriam um percentual de 30% desses recursos. Do mesmo jeito, é o dinheiro destinado ao fundo partidário. Nesse caso do fundo partidário, esses recursos não deveriam ser usados também na mesma proporção, doutora Isabel, para estimular, para incentivar, para mobilizar as mulheres a entrarem na vida partidária, política e também legislativa? Tanto o fundo partidário quanto o fundo especial para no ano eleitoral, eles seguem esse mesmo patamar de 30%. Agora, nos outros anos, é que a gente falha tanto na fiscalização, porque os partidos que descumprem os 5% que eles devem investir em promoção da igualdade partidária, promoção de candidaturas femininas e da participação da mulher na política, eles falham nesses 5% e ainda assim não são punidos, porque quando a decisão sai, muitas vezes o partido descumpre e não é efetivamente sancionado, vem uma anistia ou algo assim. Doutora Isabel, para finalizar, nós temos, como consequência das eleições municipais de 2024, muitos processos tramitando na Justiça e também investigações no âmbito do Ministério Público Eleitoral sobre denúncias de irregularidades e abuso do poder econômico, abuso do poder político na disputa pelo pleito de 2024. E
hoje estamos tendo desdobramentos com a definição de novas eleições e também na pauta de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, o pedido, a solicitação do Ministério Público Eleitoral para a realização de novas eleições para a escolha de prefeitos e vice-prefeitos. Onde tivemos falha nas eleições de 2024? Falha na fiscalização ou muitos ignoraram os rigores da legislação para respeitar os limites do ponto de vista do poder político e do poder econômico? Na verdade, é uma conjugação de fatores, inclusive históricos. Porque, assim, no Brasil se caça muito mandato. Então, se caça muito, significa que tem muitas hipóteses na legislação que podem gerar a cassação. E nesse viés tão punitivista que a legislação brasileira tem, muitas vezes os políticos, ainda que experimentados, não se preparam devidamente para que enfrentem o período eleitoral com o menor risco de ter uma cassação, com o menor risco de inelegibilidade. Então, todo o conjunto de fatores existe e o Ministério Público está cada vez mais vigilante. Antigamente, os partidos acabavam sendo mais um coleguinha do outro e também não entrando, mas hoje em dia não. Os partidos, as coligações, em vendo algo, identificando algo de ilícito que pode gerar a configuração do abuso de poder ou até a captação ilícita de sufrágio, que gera a cassação de mandato, ajuizam, aviam a ação eleitoral e a justiça eleitoral é célere e pode gerar essas cassações, e essas cassações poderão gerar, inclusive, a necessidade de realização de eleições suplementares. Então, a gente tem uma conjugação de fatores e a gente tem uma legislação que é bastante rigorosa. Se a gente identificar o fato e provar, a justiça eleitoral vem e caça mesmo. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a advogada Isabel Mota, especialista na área do direito eleitoral. Doutora Isabel, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e quero tê-la em outros momentos aqui para conversar sobre a legislação eleitoral que está sendo definido para 2026 e principalmente no primeiro semestre de 2026, quando teremos a movimentação e já o cumprimento do calendário para as eleições, para a escolha dos novos deputados estaduais, federais, senadores, presidente da República e governadores. A senhora, o nosso bom dia, um bom trabalho e uma boa semana. Obrigada pela oportunidade, pode contar sempre com a nossa participação.